Doutor Renato já está aqui conosco. Bom dia, tudo em paz? Tudo em paz, Jéssica. Bom dia a você, bom dia aos telespectadores da TCM. Mais uma semana falando de saúde, voltada em especial hoje para o homem, né, doutor? Isso, hoje vamos falar um pouco mais de uma doença que acomete os homens, né? Tirar algumas dúvidas aí dos telespectadores. Pois é, doutor Renato, o que é a disfunção erétil? Disfunção erétil, Zé, é a incapacidade de, ao ter ereção, manter essa ereção, né? Por um tempo prolongado para ter uma relação sexual. Então, muitos homens, eles conseguem ter ereção, mas não conseguem manter essa ereção, ou não conseguem nem ter. Isso é a disfunção erétil, é a chamada impotência sexual, digamos assim, que popularmente conhecida. O termo médico é disfunção erétil. Certo, mas esse paciente, ele chega a ter algum tipo de disfunção ou ele não tem de forma alguma? Existem vários graus de disfunção, né? Existe aquela disfunção mais grave que ele não consegue ter ereção de nada, né? Existe aquelas outras onde o paciente consegue ter uma ereção, mas não consegue manter para ter uma relação sexual, não consegue a penetração na relação sexual, então não consegue ter uma relação sexual adequada, prazerosa para ele nem para a parceira. E o que causa a disfunção? Zé, já temos observado no nosso consultório, né, um aumento, né, na quantidade de pacientes que procuram o urologista com queixa de disfunção erétil, certo? Cada vez mais jovens, né? Então, assim, antes a disfunção erétil era doença de pessoa idosa. O homem, depois de 60, 70 anos, chegava reclamando que estava diminuindo a potência, que não estava conseguindo ter relação com a esposa, né, com a parceira e tudo, acontecia isso, né? E hoje em dia tem se observado um aumento nas pessoas mais jovens, né? Homens na faixa dos 35, 40, 45 anos começa a aparecer em alguns casos. Existem inúmeras causas, né? Mas a gente se baseia em três pilares para diagnosticar uma disfunção erétil, né? Pacientes, a idade, a própria idade, né? A perda hormonal, então pacientes idosos, você vai haver uma queda no hormônio masculino, na testosterona, que é uma das principais causas da disfunção erétil. Então, pacientes idosos têm esse problema. O uso de medicações, esse aí que tá, os jovens entram nessa. E hábitos de vida, ou seja, vida desregrada, pessoas que bebem muito, que fumam muito, que não dormem direito, né, que usam medicações para dormir, ansiolíticos, tá? Isso atrapalha muito. Medicações que para outros tipos de doenças, como para convulsão, para depressão. Então, tudo isso atrapalha a ereção, né? E doenças, tá? Que aí é onde a gente consegue, são duas partes onde consegue agir bem. Então, pacientes que têm pressão alta durante muito tempo descontrolada, pacientes que têm diabetes não controlado, né? Pacientes que têm problemas de colesterol e triglicerídeos. Então, tudo isso vai causar disfunção erétil. Então, é importante na hora do diagnóstico, da conversa do paciente com o médico, tem que avaliar isso tudo. Então, um paciente mais jovem, você pensa em determinados tipos de problemas. Um paciente mais idoso vai buscar outros tipos de problema para disfunção erétil. Então, cada um tem uma das mais comuns que em jovem, que é a psicogênica, a psicológica. Então, o jovem, ele falha uma vez e fica com aquilo na cabeça, e na próxima vez falha de novo e fica esse ciclo vicioso, né? Essa é a mais difícil de resolver, que eu acho, porque a gente tem que conversar com o paciente muitas vezes, a gente tem que encaminhar para outro profissional, um psicólogo muitas vezes, né? Um orientador sexual, porque o paciente acha que tem algum problema com ele, coloca aquilo na cabeça que tem algum problema com ele, né? E quer resolver, e quer tomar algum remédio, e muitas vezes não precisa tomar remédio, o problema não é com o corpo dele, é com a cabeça dele. Agora, doutor, e a questão genética conta também ou não? Não, né? A genética não tem influência nenhuma em relação à atividade sexual. Claro que existem homens mais dispostos do que outros, digamos assim, para a atividade sexual. Então, tem homens que têm uma vontade maior do que outros, tá? Uma vontade de fazer diariamente. O apetite é mais aguçado. Exatamente, mas em termos de ter ereção ou não, né, a genética, isso aí não vai influenciar. Isso aí é mais a coisa do organismo, mas não geneticamente determinado. E quando o homem está acima do peso, isso também pode atrapalhar o seu desempenho sexual, até mesmo na hora de ter essa ereção? Sim, né? A atividade sexual, certo? E a ereção já tem muita influência do sobrepeso, né? Diminui bastante o apetite também, né? E a disposição para ter relação, certo? Então, por isso, uma das terapias que nós passamos, quando os pacientes estão acima do peso, claro, exatamente é procurar sair do sedentarismo, certo? Porque o sedentarismo piora, né? O cara, como eu estou dizendo, consegue ter ereção, mas não consegue manter, porque ele falta disposição, porque ele está acima do peso, porque não está chegando sangue adequadamente lá no pênis. Então, acaba que consegue muitas vezes ter ereção, mas ela rapidamente desaparece.
Olha, a gente tem algumas fotos para a gente poder ilustrar a nossa entrevista, bastante interessante. Como a gente só tem 3 minutinhos, a gente vai para o intervalo. Quando a gente voltar, para você que está em casa, você vai acompanhar um pouquinho dessas fotos para a gente esclarecer mais para você e falar também dos tratamentos. Existe tratamento já, inclusive tem algumas questões cirúrgicas que eu acredito que já estão sendo feitas também aqui em Mossoró. O doutor Renato vai passar para nós. Você pode participar através do 988028972. Eu vou adorar receber a sua mensagem, ainda continuando sobre esse assunto aqui, sobre disfunção erétil. Não sai daí não, a gente volta já já.